Eles são passados para a criança no leite materno. São glicoproteínas, também chamadas de imunoglobulinas, que possuem como principal função garantir a defesa do organismo. Essas glicoproteínas de defesa atuam de diferentes formas para evitar que uma partícula invasora cause danos no sistema imunológico, cause danos à saúde. Elas podem ser encontradas no plasma também, em compartimentos citoplasmáticos e na superfície de algumas células ou no líquido intersticial. E, como disse, primeiramente pelo leite materno. São passadas à criança pelo leite materno. Estou falando dos gloriosos anticorpos. Uma matéria básica, qualquer matéria básica sobre o assunto na internet dirá que, após a produção, os anticorpos começam a interagir com antígenos para garantir a defesa do organismo. Vale destacar que normalmente ocorre uma interação maior entre o anticorpo e o antígeno que causou sua produção. Entretanto, pode haver a interação com outros antígenos, reações cruzadas, etc, etc, etc. De qualquer modo, os gloriosos anticorpos são aqueles exércitozinhos de combatentes contra vírus e bactérias. Pois é, todo mundo sabe disso. Não precisava nem começar essa matéria com tanta enrolation. Mas o fato é esse. Muito se tem falado sobre evitar sair de casa, ou melhor, muito se tem falado. Tem se transformado o mundo por conta disso. Fique em casa, fique em casa. Não permita que seus anticorpos identifiquem o inimigo. Pois é. Acontece que eles são a base fundamental da nossa defesa. Os alemães descobriram ontem, ou melhor, a matéria foi colocada no ar ontem, mas a pesquisa já vem de algum tempo, mais de 700 anticorpos produzidos por nós, no nosso organismo, para lutar contra o coronavírus. E na mesma semana em que essa pesquisa estava sendo finalizada na Alemanha, outra, igual, era finalizada em Israel. Bem, o RT News trouxe hoje, como destaque, a seguinte matéria. Um grupo de cientistas alemães conseguiu detectar anticorpos que impedem a entrada do coronavírus, do vírus chinês, nas células humanas, o que pode ajudar a criar um tratamento eficaz contra a doença, informou o jornal Braunschweiger Zeitung na quarta-feira. Este é claramente um avanço que mostra que estamos no caminho certo para o desenvolvimento de um medicamento contra o Covid-19, disse Lucas Sissinzheim, pesquisadora do Centro Helmholtz de Pesquisa de Infecções. Abre aspas. Em testes repetidos conseguimos demonstrar que esse resultado é sustentável, destacou a cientista. Sissinzheim e sua equipe analisaram 6.000 anticorpos humanos diferentes e descobriram mais de 750 que se ligam ao coronavírus e impedem que ele se espalhe pelo corpo de pacientes já infectados. Os pesquisadores estão submetendo atualmente esses anticorpos, esses 750 anticorpos, a testes adicionais em culturas de células para reduzir seus números e encontrar o mais eficaz deles para bloquear a infecção. Esse parece que foi o caso de Israel. Já detectou qual é, desse grupo de 750 anticorpos, o mais eficaz. O seu objetivo, é encontrar um tratamento potencialmente eficaz para pacientes graves com o coronavírus, aqueles que não têm anticorpos suficientes para combatê-lo. Portanto, aí viria um medicamento que seria, digamos assim, uma espécie de ocupação de território, um monte de soldados extras entrando no organismo para fazer o trabalho contra o coronavírus. O ingrediente ativo
com o qual trabalhamos é a chamada imunização passiva, explicou Stefan Dubel, da Universidade Técnica de Braunschweig. O efeito é imediato, diz ele, os anticorpos retiram o potencial do vírus, acrescentou o especialista. Aquilo que nós falamos aqui repetidas vezes, é um exército lutando contra outro. E isso, para que isso aconteça, os mais saudáveis precisam desenvolver esses anticorpos, ou fazer com que eles entendam quem é o inimigo e como combatê-lo. Isso não acontece na quarentena. A busca pelo melhor candidato a anticorpos para desenvolver um medicamento deve continuar até meados de junho, disse Thomas Schirmann, da empresa de biotecnologia UMAB, envolvida no projeto. Após essa fase, começariam os testes. Nossa visão é que os primeiros pacientes com coronavírus serão tratados com a droga no outono, previu Schirmacher. Pesquisadores de todo o mundo estão trabalhando no desenvolvimento de um tratamento eficaz para o Covid-19. Na terça-feira, cientistas do Instituto Israelense de Pesquisa Biológica também identificaram um anticorpo que ataca o coronavírus. Bem, esta outra matéria, essa aqui está no RT News, vou deixar aí na descrição. A outra matéria, falando sobre a pesquisa em Israel, diz o seguinte: o Instituto de Pesquisa Biológica de Israel concluiu um desenvolvimento científico inovador, identificando um anticorpo que neutraliza o coronavírus, o SARS-CoV-2, de acordo com uma declaração do Ministério da Defesa. Abre aspas. Estou orgulhoso da equipe do Instituto Biológico que fez um grande avanço, disse o ministro da Defesa Naftali Bennett na segunda-feira depois de visitar o laboratório de Ness Ziona. A criatividade judaica trouxe essa incrível conquista. Esse avanço científico possui 3 parâmetros principais. O anticorpo é monoclonal, novo e refinado e contém uma proporção excepcionalmente baixa de proteínas nocivas. O Instituto demonstrou a capacidade do anticorpo de neutralizar o coronavírus, e o anticorpo foi testado especificamente contra o coronavírus agressivo. Com base em publicações científicas abrangentes de todo o mundo, parece que o IBR é a primeira instituição, II de Israel, é a primeira instituição a alcançar um avanço científico que atende todos os 3 parâmetros acima mencionados simultaneamente, disse o Ministério da Defesa em comunicado ontem, na terça-feira. Bem, aqui nós temos também uma matéria longa, vou deixar na descrição as 2 matérias, de uma notícia terrível. Terrível, eu deveria dizer uma boa notícia, uma excepcionalmente boa notícia, mas no fundo é uma notícia terrível, porque nós já passamos por momentos muito piores, como, por exemplo, a gripe espanhola. Eram sim problemas seríssimos. Hoje, concomitante ao pavor do Covid-19, temos aí a dengue transmitida por mosquitos, que essa sim tem feito um grande estrago, mas não aparece nas notícias. Pelo menos não aparece na grande mídia, que focou apenas em fortalecer o pânico em relação ao coronavírus. Por isso é uma notícia terrível, porque, na verdade, trata-se de algo que vem sido negligenciado na melhor das hipóteses. O desenvolvimento em corpos saudáveis, principalmente dos jovens, de anticorpos que, sim, esses são eficientes na luta contra a doença. E esses anticorpos serão passados para os pacientes mais debilitados, o que é óbvio. Todo mundo deveria ter embarcado nessa desde um primeiro momento. E é aí que reside o problema da notícia. Por que somos tão frágeis? Por que uma pandemia que poderia ser combatida de modo sóbrio, calmo, sem causar, ou melhor, sem migrar para o âmbito político, nos trouxe o caos, as ditaduras estaduais,
as ditaduras midiáticas, a depressão pelo confinamento e, enfim, esta paranoia em relação a uma doença entre tantas perigosíssimas. Porque vivemos numa sociedade frágil, onde a fragilidade somos nós mesmos. Nós temos anticorpos para muitas coisas, mas não temos anticorpos para a realidade. Nós entramos num mundo de ficção, e é aí, por aí, que o diabo, o pai da mentira, nos pegou. Nós vivemos num mundo ficticiamente confortável, o que nos deixou indolentes e preguiçosos. Vou dar um pequeno exemplo. Era muito difícil, há 100 anos atrás, fazer uma viagem de 100, 200 quilômetros, por exemplo. Eu estou aqui lotado no oeste paranaense, que começou a se desenvolver lá pelos anos 50, com a vinda dos gaúchos para cá, nos anos 50 do século XX. Os gaúchos, naquela época, muitos deles saíam ou de jipe, o famoso jipão Willys, ou até mesmo de carroça, cavalo, carroça, e alguns até a pé, em direção ao oeste paranaense. Haviam poucas estradas, muita lama, muito barro, muita selva, muito mato, muito bicho, muito mosquito. E aquela brava gente demorava meses para chegar ao Paraná vindo do Rio Grande do Sul. Mas uma vez aqui chegando, encontrava um gravíssimo problema. Falta de estrutura, não haviam praticamente cidades, um oeste paranaense tomado pela Mata Virgem, e precisavam ali começar as fundações das cidades que hoje são grandes e prósperas, na base do machado e da coragem. Pois bem, eles conseguiram. Eram seres humanos bem diferentes de nós. Não eram mimados, eram fortes, destemidos e não tinham medo da vida. Pois é, eles tinham um tipo de tipos de anticorpos que nós já não temos mais. Hoje, para andarmos 200 quilômetros, é a coisa mais simples do mundo. Aliás, andamos isso na própria cidade, se for preciso. Porque basta subir num veículo um tanto rápido e pronto, está feito o percurso. Nós nos acomodamos numa sociedade que nos deu a ilusão de que somos todos ricos, estamos todos bem e confortáveis. E aí, qualquer ameaça ao nosso conforto se torna um pesadelo. E foi isso que os globalistas usaram. Nós hoje tememos profundamente uma humanidade que queremos esquecer, a dos nossos avós, por exemplo. Esse é o fio muito frágil que nos sustenta nessa vida. Pois é, há dias atrás eu percebi que todo o nosso mundo se sustenta também por um fio frágil. Basta alguém desligar a tomada da energia elétrica e todo o nosso mundo vem abaixo. Isso quer dizer que estamos assentados sobre fundamentos nada sólidos. Somos a geração que construiu a sua casa na areia. E logo vem a chuva e a tempestade, e a casa ruirá, porque assim que o coronavírus passar, não pensem que não surgirá outro tão pavoroso e tão midiático quanto este. O mundo mudou, meus caros, por nossa culpa. Até depois.